Vamos então aqui dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º das Leis Morais. Esse é o nosso primeiro capítulo e o item número 3, o bem e o mal. O capítulo é a lei divina ou natural. Então nós temos aqui algumas questões que Kardec aborda, exatamente porque quando se trata de sofrimento ou de alegria que nós vivemos aqui no nosso mundo, o bem e o mal estão sempre presentes, são protagonistas desses processos. Então o sofrimento é sempre gerado pelo mal e as conquistas sempre geradas, as conquistas, a felicidade sempre geradas pelo bem. Então, para entendermos exatamente a origem desses dois caminhos, nós precisamos entender exatamente o significado do bem e do mal. E antes de nós iniciarmos aqui propriamente no Livro dos Espíritos, nós vamos lá para o livro A Gênese, porque Kardec depois ele faz isso já há bastante tempo, quase 10 anos depois, ele traz para nós um capítulo próprio tratando desse tema. Então, o capítulo se chama exatamente O Bem e o Mal, e nós temos aqui 3 itens, que nós só vamos abordar um aqui, dessa vez aqui. Então, primeiro, origem do bem e do mal, depois nós temos o instinto e a inteligência, e o terceiro item, a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, como nós vimos nesses três tópicos, ele aborda exatamente isso, a origem da felicidade e da infelicidade de cada um de nós. Quando nós estudamos no primeiro item sobre a lei natural, os espíritos disseram, voltando aqui um pouquinho, só para a gente poder pegar aqui a resposta certa dos espíritos, caracteres, caracteres da lei natural. Então, na resposta dada aos espíritos, o que se deve entender por lei natural, na questão 614. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, portanto, o bem e o mal mostram para nós exatamente o caminho em que nós podemos alcançar a felicidade ou a infelicidade. Mas a grande questão que é apresentada também é se Deus é a origem de tudo, a causa primeira de todas as coisas, significa então que Deus também causa o mal, Deus também é o responsável pela existência do mal em nossas vidas? Então Kardec, preocupado com essa equivocada interpretação que poderia se fazer, colocando Deus como responsável pelo mal que assola nossas vidas, muitas vezes até como uma punição, porque quando nós pensamos no bem e no mal, inevitavelmente nós pensamos nos conceitos dogmáticos trazidos pelas escolas tradicionais. Então, por exemplo, que Deus não é um Deus de amor, mas é o general dos exércitos, é o ser punitivo que Moisés trouxe para nós, que se você não segui-lo, você será punido. Então a punição, na verdade, é um mal provocado dentro dessa visão dogmática. E aí então, com a chegada de Jesus, trazendo para nós todos os esclarecimentos e trazendo para nós também uma nova visão a respeito de Deus, nós começamos a entender, e até mesmo pela própria doutrina espírita, falando sobre lei de causa e efeito, nós percebemos então que o mal que nós vivemos, na verdade, foi quando nós nos distanciamos da lei natural, que é aquela lei que sempre vai nos proporcionar oportunidade de crescimento, de progresso, de transformações positivas. Quando nós, então, negligenciamos o trabalho que nós temos que fazer seguindo essa lei natural, nós naturalmente provocamos uma consequência contrária. Então, na verdade, não é uma imposição de Deus para punir aqueles que são os infratores da lei, mas é a própria lei natural que nos traz de volta para o caminho do progresso, o caminho da evolução. Naquele pensamento de Tagore, que eu sempre gosto de comentar com vocês, ele diz, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Então, nessa frase, e é interessante que quando nós estudamos
sobre o conhecimento da lei natural, que os espíritos disseram que Deus ele vai dispersar esse conhecimento, essa lei natural, por todas as filosofias, por todos os sábios. Quando nós encontramos uma lei, um pensamento como esse, nós vemos claramente a aplicação da lei de causa e efeito, trazida numa outra cultura, trazida numa outra linguagem, numa outra forma de interpretar esses ensinamentos, mas está ali. O destino conduz aquele que o aceita, uma condução suave, uma condução natural, que é exatamente ali nós vivermos dentro desse padrão das leis naturais. Agora, quando nós nos desviamos dessa lei, aí então vem o arrastamento, porque o destino conduz aquele que aceita e arrasta aquele que o nega. Esse arrastamento vai fazer com que nós voltemos ao eixo original, mas, infelizmente, envolvidos, né, por muito sofrimento e muita dor. Então nós mesmos causamos esse mal que nos assola, e nós mesmos também somos os responsáveis por esse bem. Então o bem e o mal não é Deus privilegiando uns e também depois afetando outros negativamente. Somos nós que semeamos essas duas, uma virtude, né, e essa outra, esse outro elemento que nos afeta. Então Kardec ele trouxe para nós então esse entendimento, para percebermos que não é Deus o responsável por tudo aquilo que nos afeta, mas nós os responsáveis pela construção do caminho que nós vamos seguir. Ele diz assim então para nós: origem do bem e do mal. Aqui estou vendo com vocês aqui o 3º capítulo do livro A Gênese. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede deve participar desses atributos, uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada que seja insensato, mau e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer o chamem Ariane ou Satanás, de duas coisas uma. Ou esse ser seria igual a Deus, e por consequência tão poderoso e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo. No segundo caso, sendo esse ser inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser seu igual, ele teria tido um começo. Se foi criado, só pode ter sido por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria a negação da infinita bondade. Então nós vemos ali dois parâmetros. Primeiro ou três, né, podemos acrescentar o terceiro. Deus que puniria aqueles que fossem contrários às suas determinações. Segundo, nós teríamos uma outra potência que provocaria esse mal na humanidade, que seria Satanás, que seria o diabo, ou seja lá qual for o nome que se dê a essa entidade do mal, né, essa representação clara do mal. E a terceira parte, Deus teria criado um ser que tivesse a incumbência de trazer o mal. Então essas três linhas de pensamento, elas são predominantes no nosso mundo hoje, se nós analisarmos as escolas religiosas, né, as filosofias espiritualistas, em que nós temos ali aqueles que são responsáveis pelo mal. Kardec coloca para nós então, agora trazendo uma quarta alternativa, né, de interpretação para essa questão do bem e do mal. Segundo uma doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal, e Deus, para puni-lo, o teria condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe por missão seduzir os homens para induzi-los ao mal. Ora, podendo o único erro custar-lhe os mais cruéis castigos pela eternidade, sem esperança de perdão,
haveria aqui mais uma falha de bondade, seria uma crueldade premeditada, porque para tornar a sedução mais fácil e melhor ocultar a cilada, Satã seria autorizado a se transformar em anjo de luz e a simular as próprias obras de Deus até ao ponto de se enganar. Aí haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus, porque dando a Satã toda a liberdade para sair do império das trevas e de se entregar aos prazeres mundanos, para a eles arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas astúcias, que nelas caem por fraqueza, visto que, uma vez dentro do abismo, dele não conseguem mais sair. Deus lhes recusa um copo d'água para saciar a sede, e durante toda a eternidade escuta, ele e seus anjos, os gemidos dessas vítimas sem se deixar comover, enquanto permite a Satã ter todos os prazeres que deseja. De todas as doutrinas sobre essa teoria do mal, esta é sem dúvida a mais irracional e a mais injusta para a divindade. Olá, ajuda. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. O mal é de várias espécies. Inicialmente há o mal físico e o mal moral. Depois os males que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre esses últimos devem ser incluídos os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode compreender nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Ele julga as coisas do seu ponto de vista, da sua personalidade, dos interesses artificiais e de convenções que ele criou para si e que não se enquadram na ordem da natureza. Eis porque muitas vezes ele acha ser mau e injusto aquilo que considera justo e admirável se conhecesse a sua causa, o seu objetivo e o resultado final. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, o homem reconhecerá que tudo traz a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que ele não compreenda. Então aqui já entra também para nós uma postura de submissão. E essa postura de submissão, ela depende também da força de nossa fé. Porque já que racionalmente nós não conseguimos abarcar esse conhecimento sobre as leis de Deus, sobre até mesmo os propósitos de Deus, nós então confiamos inicialmente numa entidade infinitamente justa e boa, numa entidade perfeita, que traz leis perfeitas, e nós então confiamos nessa perfeição e nessa bondade infinita. Por isso, então, o elemento de fé. E aí, então, nós temos, inclusive, quando nós estudamos lá no início do Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre Deus, tem ali a parte do ateísmo, do materialismo. Né, Angelina? Então, nessa parte sobre o materialismo, eu trouxe para vocês aqui alguns argumentos que geralmente nós ouvimos daqueles que são os adeptos dessa filosofia do materialismo, do ateísmo. Como, por exemplo, criarem vídeos no YouTube, colocando imagens de situações extremamente dolorosas para a humanidade, destrutivas, de situações destrutivas para a humanidade, e a pergunta que eles colocam bem grande no meio do vídeo: Deus é responsável por isso? Ou então perguntando, Deus é responsável por isso? É nesse Deus que você acredita? E aí então mostra os flagelos da fome, os flagelos da guerra, os flagelos da destruição natural. Exatamente porque se vê objetivamente aquilo que vem acontecendo, sem levar em consideração todo o contexto envolvido naqueles eventos. Por isso, então, falamos sobre fé. Então, acreditar cegamente numa potência, numa entidade que é perfeita, que é sábia, que é amorosa, num grau infinito, depende realmente da nossa vontade de acreditar. E não simplesmente colocarmos, olha, acredita que tudo vai passar. Depende realmente de uma disposição íntima de cada um de nós.
Por isso, então, quando nós falamos sobre o entendimento de todos esses males que nós estamos vivendo, depende também, além dessa fé, de uma visão mais abrangente sobre, por exemplo, a imortalidade do espírito, todo o processo de transformação que esses eventos acabam causando intimamente para aqueles indivíduos envolvidos, como também para toda a humanidade, daqueles que observam de alguma forma. É nisso que Kardec, então, desenvolve esse raciocínio, trazendo para nós, primeiro, a fé, que é raciocinada, e segundo, o entendimento também dentro de uma fé raciocinada. Porque quando nós falamos sobre lei de causa e efeito e imortalidade do espírito, não existe outra forma de nós acreditarmos nisso se não for baseado na fé. Porque por mais lógica que seja, por mais lógico que seja esse processo, nós não temos como confirmar. Como é que você vai dizer então que a sua existência passada foi a responsável pelo sofrimento que você vive hoje? Racionalmente nós vamos dizer, ok, mas me prova que você teve uma existência anterior. Me prova que você viveu aqueles males. Se nós vivemos o esquecimento do passado e a nossa vivência hoje está completamente voltada para esse período atual que nós estamos vivendo, como é que nós vamos então ter uma comprovação disso tudo? Eis aí então essa questão da fé raciocinada da doutrina. Os espíritos trazem a revelação, nós então processamos essas informações baseados nesse raciocínio e chegamos à conclusão da sua realidade, mas ainda baseado numa fé raciocinada. Continua para nós aqui. Deixa eu ver. O homem recebeu como herança uma inteligência, e com a sua ajuda ele pode desviar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais conhecimentos adquire, quanto mais avança em civilização, menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até mesmo neutralizar as suas consequências, quando eles não puderem ser totalmente evitados. Assim, para esses mesmos flagelos que têm sua utilidade na ordem geral da natureza para o futuro, mas que afligem o presente, Deus deu ao homem, pelas faculdades que dotou seu espírito, os meios de paralisar seu efeito. É assim que ele saneia as regiões insalubres, anula os miasmas pestilentos, fertiliza terras áridas e toma providências para preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salutares, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade fez com que ele criasse as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do planeta e aumenta a soma do seu bem-estar. Como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, incitando-o à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade de seu espírito. Não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Então aqui, antes da gente seguir para o próximo item, essa questão é bastante interessante, porque quando nós falamos sobre os flagelos naturais, e até mesmo situações que nós vivemos, né, na nossa vida, por imprevidência, por descuido, né, tendo como causa desse mal a ambição, a ganância, o egoísmo, nós vemos aqui recentemente que nós estamos vivendo, né? É o caso, por exemplo, que aconteceu em Minas Gerais, com a destruição ali daquela barragem, com as mortes que aconteceram. Quando nós vemos, por exemplo, desabamentos que acontecem em outras cidades, grandes incêndios. Tivemos em Bangladesh essa noite, né, 70 mortos por explosões de botijão de gás. Tivemos em outras regiões do mundo tempestades também que devastaram regiões, terremotos, né, furacões, enfim.
nós vamos procurando esses eventos pelo mundo afora e nós percebemos, muito bem, os eventos aconteceram, mas quais foram as suas causas? Há aquelas causas que poderiam ter sido evitadas, como foi o caso, por exemplo, de um desabamento de prédio, o caso de explosões de botijões, ou a destruição de uma barragem. Bastava apenas que o homem, através do conhecimento, evitasse que aquilo acontecesse. Através de medidas preventivas, através de uma mudança no ambiente onde existe ali aquela alteração, uma construção mais eficaz, fazer com que aquela região afetada por desabamentos que aconteceram durante essas chuvas recentes aqui no nosso país, né, tirando aquelas pessoas de encostas, de regiões mais problemáticas, mas por causa dessa organização social, como é colocado para nós, né, com uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até mesmo neutralizar as consequências, quando eles não puderem ser totalmente evitados. Mas quando eles podem ser evitados, aí então, basta que o homem apenas coloque em prática a sua inteligência e a sua boa vontade. E aqui nessa passagem final desse item número 5, que nós lemos, né, aqui no final, bem interessante isso. Como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, que todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, olha só, né, o paraíso que todos nós esperamos, sem estarmos com esse paraíso instalado dentro de nós. E esse paraíso instalado significa exatamente os valores que foram desenvolvidos que fizeram com que nós nos desviássemos das situações que são negativas. Mas como nós não temos ainda, nós estamos ainda tomados pelas paixões, se nós fôssemos colocados num paraíso, sem que nada nos estimulasse ao progresso, nós viveríamos em plena ociosidade. E é o que nós vemos hoje, né? A ideia, por exemplo, da aposentadoria que nós temos no nosso mundo, no mundo de modo geral, é aquela ideia, agora eu posso descansar até o fim da vida. E aí então significa exatamente, o homem simplesmente paralisa todas as suas capacidades, todo o seu potencial, porque ele não tem mais nenhuma preocupação. Só que como espírito ele ainda tem muito que evoluir. E aí coloca então para nós aqui, se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade do seu espírito. Não inventaria nada, não descobriria nada. Aí depois até destacada essa passagem aqui. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Então, ou nós evoluímos pelo amor, ou nós evoluímos pela dor. E dada a nossa condição evolutiva de mundo de provas e expiações, ainda iniciando a jornada de regeneração, se nós ficássemos ociosos, nós simplesmente encostaríamos. É o que acontece, por exemplo, né, mais uma vez, falei da aposentadoria, né, que foi até injusto, né, porque aqui para nós as aposentadorias ainda são bastante sacrificantes, né, pelo menos a condição financeira da aposentadoria e até mesmo a condição física, porque o indivíduo chega naquela fase final em que ele para de trabalhar, mas o corpo físico dele também já está naquela situação em que doenças aparecem, em que ele perde o seu vigor físico. E aí então ele vai descansar. Descansar do quê? Se ele começa a ter mais trabalho para cuidar da saúde. Mas vamos fazer um exemplo mais simples. O indivíduo ganha na Mega Sena. Aí então ele tem milhões à sua disposição. O que ele vai fazer com isso? Ele vai utilizar esse recurso como um meio de desenvolvimento, de progresso, de trabalho, ou ele vai viver na ociosidade simplesmente não fazendo nada? A segunda opção, infelizmente, é a mais recorrente. Porque o indivíduo ele vai começar a gastar o dinheiro dele para comprar o seu patrimônio, para construir um patrimônio, para satisfazer as suas supostas necessidades. Mas ele, por si só, não se desenvolve mais. Olá, André, bom dia. Porque nós temos ainda essa tendência. Para nós, a ideia que nós temos, nós seres humanos, é trabalhar menos e ganhar mais. De preferência, não precisar trabalhar para continuar ganhando.
E a ideia, né, do milionário, a ideia daquele que tem aquela fortuna imensa, é algo que enche os nossos olhos. Todo mundo gostaria disso. Ter uma grande fortuna, colocar ali as pernas para o alto, ficar ali embaixo de um guarda-sol, tomando ali aquela água de coco gelado, então satisfazendo ali as suas fantasias, seja lá de que forma for, para não produzir absolutamente nada. Essa é uma tendência natural para todos nós. Tem. A sexta-feira para você lembrar que a semana está acabando. Né? Tem coisa melhor que a segunda-feira. Então, infelizmente, nós temos essa tendência. Agora, quando nós começamos a desenvolver um espírito empreendedor, não apenas dentro do empreendimento material, mas um empreendimento moral também, em que nós começamos a investir na nossa melhoria, na melhoria do próximo, na melhoria das condições morais que as pessoas têm, auxiliar aquele que é mais necessitado, esse para nós é um empreendedorismo moral, que é o mais importante para todos nós. Então, agora falando certo, né, empreendedorismo moral, que é exatamente esse investimento que nós temos. Né, o que nós percebemos, André Luiz mesmo mostrou para nós, né, uma rotina em nosso lar, quando ele lá chegou, sobre os espíritos recém-chegados, os espíritos que estavam se adaptando a essa realidade. Nós vimos ali vários espíritos que preferiam viver na ociosidade. Eles tinham que ser estimulados, tinham que ser ali induzidos a buscar uma ocupação. Primeiro, uma ocupação terapêutica. A cabeça vazia, a oficina do diabo, né? Então aquele que está ocupado não fica pensando ali em bobagens, não entra em depressão e tudo mais. Depois, muito mais do que uma labor-terapia, nós temos também o próprio investimento do espírito no seu tempo para se tornar produtivo. Esse é o segundo passo. Aliás, até mesmo aqui no nosso meio, né, eu falei para vocês do mundo espiritual, mas aqui no mundo físico também é assim. O que os espíritos insistem para nós, por exemplo, é a questão do trabalho voluntário. Para muitos, fazer o trabalho voluntário é uma forma de ocupar a cabeça, uma forma de começar a sair um pouco daquela rotina deprimente, né? Tem até reportagens que são feitas na televisão mostrando, né, quantos aposentados, quantas pessoas mais idosas começam a ter ali aquele revigoramento de suas vidas quando se envolvem em atividades sociais. Porque na ociosidade, né, teve até uma reportagem que passou na Band, que falava sobre a vida dos aposentados, né, num aspecto negativo, principalmente de homens, que começavam então a entrar no alcoolismo, mulheres que começavam a entrar em estado depressivo. E aí então mostrava, né, alguns fazendo ali academia, outros aprendendo dança, outros fazendo um trabalho voluntário, tendo ali uma agenda, um cronograma de atividades para se manterem ocupados, para não caírem nessa ociosidade. Então a gente vê que nesse caso o trabalho ele é um remédio, ele é uma terapia para que esses espíritos, né, possam se manter em equilíbrio. Mas para muitos, e nós, pelo menos, né, esperamos que nós estejamos nesse grupo, o trabalho é uma necessidade do espírito, não apenas uma busca terapêutica. É aquela ideia assim, eu jamais me imagino parado, sem não ter algo de produtivo na minha existência, né, esse é um pensamento que nós desenvolvemos, porque nós sabemos exatamente que quanto mais nós trabalhamos, mais nós ajudamos, mais nós nos sentimos melhor. E não é apenas assim, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente se eu não fizer alguma coisa. É o contrário, né? A Miriam lembrou, né? Às vezes a pessoa se aposenta da vida, porque é exatamente isso, né? Ela sai daquela rotina dela, que ela é forçada a trabalhar, e depois ela para de trabalhar. Quando ela para, ela começa a adoecer. Mas se ela tivesse aquele espírito empreendedor dentro desse campo moral, ela continuaria sendo produtiva em qualquer situação da vida dela. Então, como nós vimos aqui, nós somos ainda, nessa fase evolutiva nossa, forçados a trabalhar, estimulados pela dor, pela necessidade. Por isso que esse mundo de provas e expiações para nós é um mundo tão problemático. Quando nós nos elevarmos moralmente e tivermos de fato desenvolvido em nós esse espírito de voluntariado, esse espírito
de boa vontade, de ser útil, de ser produtivo, aí então o mundo de provas e expiações será para nós apenas um campo de trabalho missionário. Não mais um trabalho obrigatório. Não é mais aquele campo aquele pátio de obras em que nós temos que obrigatoriamente trabalhar para poder ganhar o nosso sustento. Porque depois, mesmo sustentados, o trabalho será para nós ainda, né, um princípio que nós vamos sempre desenvolver. Bom dia, mano. E continua para nós aqui, item número 6. Nós estamos estudando, né, pessoal, só para poder orientar vocês, né, o bem e o mal, que é o terceiro item desse primeiro capítulo sobre as leis naturais ou as leis divinas. Mas para fazer uma introdução, eu estou lendo aqui no livro A Gênese, no terceiro capítulo, o item o céu, o item o bem e o mal, a origem do bem e do mal. Tá? Então, só para fazer uma introdução, antes de nós irmos para as questões lá do livro dos Espíritos. Item número 6. Olha só isso aqui, olha só que interessante. Porém, os males mais numerosos, porque nós falamos aqui das catástrofes, daquilo que acontece pela imprevidência do homem, daquilo que acontece por eventos naturais que o homem não tem controle. Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus próprios vícios, o que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça e dos seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades que elas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das enfermidades. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que só têm por objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é preciso para segui-las. A rota é traçada por sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. E, ao demais, Deus as faz lembrar constantemente por seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo e melhorá-lo, e nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se adaptasse rigorosamente às leis divinas, não há dúvida de que evitaria os males mais agudos e de que viveria feliz na Terra. Se não procede assim, é em razão do seu livre-arbítrio e sofre as consequências disso. Olha que passagem importante essa que Kardec traz para nós. Temos a lei divina gravada em nossa consciência, ou seja, nós temos já o conhecimento, o entendimento sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não temos dúvida disso. Sabemos exatamente aquilo que é problemático para nós. No caso, por exemplo, de uma empresa, como nós vimos, né, em todas essas calamidades que têm acontecido, a gente traz como referência novamente isso que aconteceu em Minas Gerais, ou então numa cidade grande, onde houve ali uma calamidade com enchente, com deslizamento. Se nós questionarmos os responsáveis por esses projetos e perguntarmos para ele assim, olha, você tem certeza que isso aqui não vai fazer mal para ninguém? Aí então ele vai pegar uma planilha de custos e vai começar a fazer cálculos para saber exatamente qual é o risco. Ele não quer saber, por exemplo, se o indivíduo realmente corre risco de vida. Ele vai tentar viabilizar aquela situação para saber se vale a pena algum investimento ou se vale a pena deixar rolar como está. No caso aqui em São Paulo, nós tivemos o desabamento de um edifício abandonado, que certamente poderia trazer grandes problemas. Mas para poder mexer naquele edifício, vem uma burocracia muito grande, vem um investimento muito grande, que aí nós temos prioridades. Então nós percebemos assim que essas dores são causadas por essa questão exatamente do orgulho, do egoísmo, cada um querendo ver o seu próprio lado, da sua ambição, aquela ganância de querer ganhar as coisas, a cobiça, os excessos em todas as coisas. Então, se nós tivéssemos uma mudança de pensamento, inicialmente nós não causaríamos nem criaríamos nenhuma situação que fosse problemática.
E se essa situação tivesse sido causada, nós rapidamente procuraríamos uma solução, mesmo que essa solução exigisse de nós esforços e recursos. Mas, claro, a gente sempre vai fazer cálculos para saber quem vai ganhar e quem vai perder. Eis aí o grande problema que nós estamos vivendo. Item número 7. Entretanto, Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal fez sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele é impelido a procurar um remédio no bem, sempre por uma consequência do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade, pois, força-o a se melhorar moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o força a melhorar condições materiais da sua existência. Né? Sem dúvida, Mami, né? Tem então essa questão do amor maior, né? Não o amor passional que nós estamos acostumados, mas o amor por si mesmo, o amor pelo próximo. O indivíduo, por exemplo, ele não vai assumir responsabilidades que ele sabe que vai causar dor nele. Ele vai se capacitar para aquilo, ele vai começar a encontrar soluções. Ele não vai criar uma situação negativa dizendo assim, não, deixa rolar que está tudo bem. Ele não vai assumir formalmente essa responsabilidade, mas ele será responsável pelo problema que foi causado. Eis aí então a grande questão. Ele vai naturalmente evoluindo. Só para a gente poder ter uma ideia sobre essa questão, esse parágrafo que eu li para vocês aqui agora, que instruído pela experiência, ele é impelido a procurar um remédio no bem. Né? Ou então aqui em cima, colocou o bem ao lado do mal, né? O bem como solução. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de vida. Nós estamos observando isso no nosso país agora, né? Porque nós chegamos num ponto aqui na nossa vida social em que a corrupção, em que as diferenças sociais, em que o sofrimento das pessoas, né, chegou num ponto que se tornou intolerável. Então nós começamos, através do processo eleitoral, através de mudanças da nossa legislação, falta agora a mudança da nossa conduta, né, porque nós estamos procurando burocraticamente resolver o problema, não moralmente. A gente acha que uma lei nova vai resolver todos os problemas. Mas a gente não se preocupa, muito bem, eu mudo aquela lei, mas o que eu pessoalmente faço para a melhora da minha sociedade? Então nós estamos vivendo aqui um ponto importante em que a sociedade despertou e já não quer mais continuar vivendo aquilo. Ainda falta muito o que fazer, porque nós acabamos de despertar, entre aspas, vamos dizer assim. Mas desse despertamento, até começar o trabalho propriamente dito, dá para a gente fazer aquela comparação, né? É como se nós estivéssemos deitados assim, confortavelmente em nossas camas, dormindo ali prazerosamente, aí a gente abre os olhos. Dessa abertura de olhos até você estar com o pé na rua para ir trabalhar, tem uma distância longa, né? A mesma coisa, nós despertamos agora, nós queremos a mudança, mas daí ao trabalho propriamente dito tem um longo caminho pela frente. Mas exatamente isso. Chegou um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável. Então nós estamos pelo menos querendo acabar com aquele mal mais grave. Porque a gente vai colocando, né? Tem aquele mal que é grave, tem aquele mal que é médio e tem aquele mal que é sutil. A gente está preocupado por enquanto com o mal mais grave. Vamos prender os corruptos, vamos acabar com isso. Mas aquele mal médio, o mal que eu faço para o próximo, o mal da indiferença, o mal do egoísmo ainda está presente. E aquele mal mais sutil, que é exatamente a ausência de caridade, a ausência de amor no coração das pessoas, isso para nós ainda está distante de ser mexido. Então a gente está acabando com aqueles crimes mais graves, né, que é o que importa para nós nesse momento, que é o que causa grandes escândalos. Né? André colocou, né, ainda precisamos de alguém que dê limites, somos crianças, né? E esses limites são dados exatamente pela lei de causa e efeito. Esse é o nosso limite, por isso tanto sofrimento.
Só que o problema, né, André, é que as pessoas sofrem, nós sofremos, e nós ainda não nos damos conta da nossa responsabilidade na origem desse mal. A doutrina espírita ela tem trazido para nós, na verdade, os próprios ensinamentos de Jesus, quando ele diz, né, a cada um segundo as suas obras, né, ninguém sairá daqui sem pagar o último ceitil, todas essas passagens dos evangelhos, né, são já instruções claras, mostrando para nós que cada um é responsável por aquilo que faz. Mas a gente faz de conta que não tem nada com isso. A gente sempre atribui ao outro, a um governo, a uma situação, a causa dos nossos males. Mas, peraí, o que exatamente eu fiz para poder merecer tudo isso? Eu posso, né, como Kardec lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala sobre o mal atual e o mal passado. E ele lembra exatamente isso, né? Grande parte, né, a maior parte do mal que nós sofremos são causados nas escolhas que nós fazemos hoje. E aquilo que nós vivemos no passado vem como consequência. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Agora, o presente, onde nós estamos aqui criando situações, se nós não tivermos valores sólidos suficientes para poder fazer as escolhas corretas, nós continuamos com sofrimentos. Pode não ser um sofrimento gigantesco, mas é um sofrimento que está presente. Diz assim para nós: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, assim como o escuro é a ausência da luz. O mal não é um atributo distinto, tanto quanto o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um começo do bem. Deus só quer o bem. Somente do homem procede o mal. Se ele houvesse na criação um ser predestinado ao mal, o homem não poderia evitá-lo. Mas tendo o homem a causa do mal nele mesmo, e tendo simultaneamente seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará sempre que quiser. Façamos uma comparação com um fato comum. Um proprietário sabe que no final das suas terras existe um lugar perigoso, onde poderia morrer ou se ferir aquele que por ali passasse. O que faz ele para prevenir um acidente? Coloca um aviso perto do lugar, proibindo ir mais longe por causa do perigo. Eis a lei. Ela é sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente, não lhe dando atenção, vai além desse ponto e se acidenta, a quem ele pode queixar-se do fato, senão a si próprio? Aqui, então, a gente pode colocar que Kardec, naquela época, não vivia a realidade que nós estamos vivendo, né? Mas a gente poderia falar das leis de trânsito. Na época de Kardec eram locomotivas e carroças, né? Nós estamos agora vivendo ali do trânsito. E vemos ali pessoas todos os dias, né? Eu acordo de manhã, ligo os telejornais aqui, o telejornal nacional, o telejornal local, para a gente ver o que vem acontecendo, né? Aí a gente liga na cidade. São Paulo é uma cidade com 15 milhões de habitantes, né, na grande São Paulo toda, né? 15 milhões de habitantes é muita coisa, é muita gente para fazer coisa errada e pouca gente para fazer coisa boa. Todos os dias nós temos ali acidentes graves de trânsito. Aí tem um caminhão que está tombado, tem um carro que bateu num poste, tem uma pessoa que morreu atropelada, tem um motociclista que está embaixo de um ônibus. Todos os dias tem uma coisa dessa. E eu sempre comento, eu falo assim, tá vendo? Como é que o indivíduo bate o carro dessa forma porque foi de madrugada? Se ele tivesse devagar, ele não faria isso. Mas não, ele quer acelerar. É aquele caminhão que tombou. Se o motorista fizesse uma curva com prudência, com cuidado, ele não tombaria um caminhão enorme virado. Se aquele indivíduo tivesse com a moto dele com cuidado, ele não teria caído parado embaixo de um ônibus. Todas essas situações são situações evitáveis. Não é aquele acidente, por exemplo, que você está dirigindo o carro numa velocidade tranquila e de repente o pneu estoura, o freio quebra, acontece alguma coisa no carro e ele provoca um acidente. Não. É a própria imprudência dos indivíduos. Então, isso é uma situação comum do nosso dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, de um edifício que desabou,
de uma casa que estava numa encosta. São situações menos raras, mas acontecem. Mas acidentes de trânsito acontecem todos os dias. As leis estão aí. Você tem essa velocidade para poder seguir, você tem as faixas, as sinalizações que estão te avisando, você foi educado para poder dirigir certo. Mas não, você fez a escolha de achar que todo aquele espaço que você está percorrendo só pertence a você. Então a pergunta é, de quem é a culpa? Ah, porque esse mundo está perdido, porque... De quem é a culpa de situações como essa? O mesmo acontece com o mal. O homem o evitaria se cumprisse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Se ele ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades e a morte que podem resultar daí são, portanto, obra sua e não de Deus. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, dirão alguns, se Deus não criou o mal, pelo menos a causa do mal. Se ele tivesse feito o homem perfeito, o mal não existiria. Aliás, essa grande pergunta que todos nós fazemos, né? Por que nós não nascemos já com as virtudes desenvolvidas? Qual é exatamente o nosso propósito? Por que nós existimos? Por que Deus criou os seres? São perguntas que nós não sabemos responder. Mas, se o homem fosse criado perfeito, fatalmente seria levado para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é levado fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso, e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que dele tenha o mérito, da mesma maneira que a responsabilidade do mal, que é praticado por sua vontade. A questão, portanto, consiste em saber qual é no homem a origem da propensão para o mal. Aí então nós começamos a analisar a respeito das nossas tendências, dos nossos vícios, das nossas paixões. Item número 9. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. Ou seja, né, lembra quando eu comentei com vocês, fiz até aquela ilustração, que Deus, quando criou o homem, né, ele pegou aquela grande panela, né, e foi colocando os ingredientes para formar a personalidade do homem. Né? Então ele colocou ali amor, colocou compaixão, colocou caridade, mas ele colocou também uma gotinha de egoísmo, uma gotinha de vaidade, porque tudo isso, naquele início primitivo que nós trilhamos naquele começo, isso era necessário. O homem, por exemplo, que não era egoísta, ele não era capaz, num ambiente tão hostil como era naquela fase primitiva, de preservar aquilo que garantiria a sua sobrevivência. O egoísmo, por exemplo, fez com que ele brigasse por uma caverna, com que ele brigasse, como acontece com os animais, nós vimos isso em documentários. Né? Aliás, eu tô assim, apaixonado por documentários sobre a natureza, tenho assistido muitos. Né? Tudo isso por causa do nosso estudo sobre os 3 reinos. Eu tenho assistido assim, vários documentários que mostram sobre a vida animal. Né? E aí então a gente olha assim, os seres mais primitivos da natureza brigando por um pedaço de carniça. Brigando por um pedaço de carne. Porque ali é a lei do mais forte, né? Pelo fato de não terem ainda a razão desenvolvida, os animais agem por instinto pela própria sobrevivência, e para isso eles têm que atacar. Aí nós vemos ali dragões que brigam dessa forma, nós vemos ali aves que brigam, nós vemos animais nas savinas, animais nas savanas, né? Desculpem, animais nas montanhas, em todo lugar, eles brigam por um pedaço de carne, por um pedaço de qualquer coisa que garanta a sua sobrevivência. E nós, herdeiros desses instintos, também temos isso na nossa história. No passado nós matávamos e morríamos por uma simples poça d'água, por um pedaço de qualquer coisa.
algo que nos desse o mínimo de conforto. Então, esses instintos iniciais, no caso da vaidade, por exemplo, a vaidade faz com que nós queiramos sempre a melhoria da nossa aparência, sempre ali um bem-estar e tudo mais, né? No passado era assim, porque do contrário, nós seríamos ainda aqueles homens primitivos das cavernas, né? Não teríamos evoluído em nada na nossa constituição orgânica, na nossa aparência, na nossa saúde psicológica. Claro que nós temos os abusos, né? Infelizmente, aquela pitadinha de egoísmo que foi colocada no início e aquela pitadinha de vaidade ainda continuam presentes na nossa personalidade. Então hoje nós não temos mais o egoísmo de sobrevivência. Hoje nós temos o egoísmo da ganância. Porque se antes eu brigava por um pedaço de carne para poder ter ali o alimento do dia, hoje eu quero todos os alimentos só para ficar guardado, para dizer que eu estou feliz. Aí então eu quero, né, objetos, patrimônios, elementos simples que eu quero simplesmente acumular, porque isso me faz bem. E na vaidade, então, nem se fala. O que nós não criamos no nosso mundo hoje apenas para a satisfação da vaidade? São objetos, adereços, ambientes, posições sociais, tudo para nós isso é importante hoje. Mas qual exatamente a utilidade disso na nossa evolução? Nenhuma. Ah, mas isso é bom para a sua saúde psíquica. Então seu psiquismo está desequilibrado, porque se você acha que depende disso para ser feliz, tem algum problema. Então, estudando, mais uma vez, como disse aqui Kardec, todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm a sua origem no instinto de conservação. Então, lá no início, a nossa conservação dependia disso. Hoje não, hoje já é um abuso. Nós já estamos extrapolando, saindo do necessário e já entrando no supérfluo. Esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos que mais se aproximam da animalidade. Ali ele domina sozinho, porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. À medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria. Com a inteligência que raciocina, nasce o livre-arbítrio que o homem usa a seu bel prazer. Para ele, somente então, começa a responsabilidade dos seus atos. Então, é um gráfico, né, que nós temos de contrapeso. Né? Aliás, é um símbolo de contrapeso. Conforme a inteligência vai pesando mais, o instinto vai predominando menos. Nós ainda temos na nossa balança o prato do instinto muito pesado, mas já não lá embaixo na base como era anteriormente, a gente já deu uma levantadinha. Então vai acontecendo o contrário, a inteligência vai dominando a matéria. Para essa inteligência dominar plenamente a matéria, então nós temos que colocar ali mais um pezinho dos valores para poder fazer com que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, né, Arnaldo, seja exatamente direcionado para essa questão do progresso. Item número 10. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, ele só tem carências materiais a satisfazer. E para tal, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Então é interessante, Kardec, quando ele coloca esse texto, quando ele fala que a necessidade que nós tínhamos das paixões para a nossa conservação, nós pensamos assim, vamos voltar 10 mil anos no tempo. Vamos colocar uma pessoa absolutamente generosa e caridosa. Quanto tempo nós achamos que ela vai sobreviver naquele ambiente? Onde a lei do mais forte predominava. Ele vai querer dividir o pouco que ele tem, porque naquela época a gente lembra que quanto mais se volta no tempo, menos recursos dispõe. Então não tem, por exemplo, você vai ao supermercado comprar comida. Naquela época você saía para caçar. E cada vez que você sai para caçar, você coloca a sua vida em risco, você se desgasta, você tem a sua prole para sustentar. E aí então você vai pegar e vai dividir com o vizinho.
Não tem como. Então cada um pensava em si mesmo, exatamente por essa conservação. Conforme o nosso mundo foi se transformando, a tecnologia foi se fazendo presente para facilitar a nossa vida, não havia necessidade de nós pensarmos apenas em nós mesmos. Já era possível dividir, já era possível repartir. Então coloca assim, mas saindo desse período, ele tem outras necessidades. Há princípios semi-morais e semi-materiais. Olha que interessante, né? Material, semi-material e depois moral. Essa evolução é interessante, né? O que nós podemos entender como semi-material? O semi-material é aquilo que satisfaz as nossas verdadeiras necessidades. Porque a necessidade material inclui também o supérfluo. Inclui aquilo, o excesso, os adereços, os caprichos. O semimaterial, que é um estágio mais avançado, nós pensamos apenas assim, eu preciso me vestir, eu preciso morar, eu preciso me sustentar. Não tenho necessidade de nenhum tipo de excesso. Aliás, é algo que pode até levantar um pouco de crítica, né? Mas eu pensava assim, né, nessas empresas, como aconteceu esse acidente lá da barragem, a gente vê assim, né, a ganância do homem, a ganância daquela empresa em extrair minérios. Mas ninguém pensa assim, para onde está indo esse minério? Está indo para as fábricas, para as lojas, para os supermercados. E quem que absorve quem que consome esses produtos? São os próprios seres humanos, são os próprios consumidores. Os cidadãos, na verdade, né? Então, na verdade, nós temos uma reação em cadeia. Você tem o consumidor que quer desesperadamente cada vez mais produtos, basta a gente procurar, por exemplo, nos lixões, nos desmanches, e ver a quantidade de produto que é descartado. Esses produtos não nasceram do nada. Eles vieram da mineração, eles vieram da extração do petróleo, eles vieram do desmatamento. E aí, então, quando acontece uma tragédia como essa, porque aquela empresa é responsável, mas ela estava tirando metal da terra, não era só para ela ganhar dinheiro, mas para atender a necessidade do mercado. Todo mundo agora, celulares que vão saindo, custando 3, 4 mil reais, as pessoas vão descartando esses produtos sem se perguntar de onde saiu o produto que ele está jogando fora. E aí culpa a empresa quando acontece um acidente como esse. Aconteceu, por exemplo, um vazamento numa plataforma de petróleo da Petrobras. Porque é uma empresa responsável, porque é uma empresa gananciosa. Para onde está indo o combustível que ela está tirando de lá? Aquela matéria-prima que ela está extraindo do fundo do mar. Para onde está indo? Está indo para o tanque dos carros, está indo para o material que é transformado. E quem consome tudo isso? A própria sociedade. Então, na verdade, nós percebemos que esses acidentes que acontecem numa ponta por causa de uma negligência têm como objetivo sustentar a outra ponta. E aí, então, nós falamos hoje sobre reciclagem, nós falamos sobre o reaproveitamento, nós falamos sobre diminuição do consumo porque não tem necessidade disso, nós falamos sobre aquecimento global. Quem é o culpado de tudo isso, senão os consumidores? Se você reduz em 50% o seu consumo, a empresa vai ser obrigada a diminuir 50% a sua produção. Se você dobra a sua necessidade de consumo, aquela empresa vai dobrar a quantidade de produção dela. É tudo uma questão de oferta e procura. Mas a gente diz assim, não, os bichos papões, o bicho papão, né? Ou os vilões da história, dessa situação toda, são sempre aqueles que causam o mal direto, o maior impacto. Falamos do desmatamento da Amazônia. Porque os fazendeiros estão desmatando para poder plantar comida ou para poder criar gado. Para onde está indo tudo isso? Por acaso ele está plantando para estocar embaixo do colchão dele? Ou ele está mandando para esse monte de gente querendo consumir, consumir, consumir? Nós somos os responsáveis. É o conjunto da sociedade que acaba gerando todas essas situações. Então a gente vê como é um trabalho difícil, um trabalho árduo que precisa ser feito, da mudança de postura moral em todos os degraus dessa escala produtiva da nossa sociedade.
Aquele empresário que criou aquela empresinha, né, aquela pequena empresa, tinha por objetivo ganhar o dinheiro dele? Ok. Ele não ia criar uma empresa de graça, não ia investir os recursos dele de graça, mas ele está fazendo isso porque todo mundo está querendo. Então é assim, você faz porque eu quero e como eu quero você faz. De quem é a culpa? A culpa é do vilão, porque eu sou sempre inocente. Continuando, vamos lá. Então, saindo desse período, ele tem outras necessidades, a princípio semi-morais, que ele está mais ou menos bonzinho, mais ou menos virtuoso, e semi-material, quando ele começa apenas a observar aquilo que realmente ele precisa. Depois, exclusivamente morais. Aí então ele conseguiu se elevar. É nesse momento que o espírito domina a matéria. Se ele se libera da sua opressão, ele avança pela senda providencial. Ele se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, deixa-se dominar por ela, ele se atrasa e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, transforma-se no mal, não só porque não é mais uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. O mal é, portanto, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. E para finalizarmos, o último trechinho aqui agora, todas as paixões têm, assim, uma utilidade providencial. Se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e nocivas. É o abuso que constitui o mal e o homem abusa em virtude de seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido por seu próprio interesse, escolhe livremente entre o bem e o mal. Né? Então aqui, colocado então por Kardec a origem do bem e do mal. Não apenas porque Deus fez assim, porque Deus está punindo os homens, mas porque nós fizemos as nossas escolhas. E quando a gente fala sobre consumo, né, eu fico pensando nessas tantas campanhas que nós temos, né, porque o grande vilão da nossa sociedade hoje viraram então os canudinhos plásticos. Vamos acabar com os canudinhos plásticos. Muito bem, e o resto? Então, essa mesma campanha contra canudinho plástico, se isso fosse feito, contra esse consumo exagerado em qualquer coisa que fosse, porque o canudinho plástico é o vilão porque polui os mares. Muito bem, né? E o resto que você usa e descarta nos lixões, que você polui a natureza, porque as fábricas, para poder produzir, elas precisam jogar seus rejeitos em algum lugar. Né? Nem só essa questão dos bilhões, né, Andréia? Mas você fala, você critica, por exemplo, um canudinho plástico, mas você não lembra do copinho plástico. Você não lembra do saquinho plástico. Você lembra do ferro, do metal, né, que é utilizado, dos metais em geral, da madeira, dos tecidos, dos resíduos químicos. Aqui em São Paulo vai tirar o canudinho plástico, vai ser proibido o uso. E o nosso rio, por exemplo, o Rio Tietê, se encontra completamente apodrecido, Rio Tietê e Rio Pinheiros. Né? No caso dos eletrônicos, então nem fala, porque os eletrônicos é ali uma série de elementos que vão se juntando de vários tipos de produtos que são tirados da natureza e poluem da mesma forma. É tanta coisa que precisa ser feita, mas a gente vai acompanhando a moda, né? Porque a moda agora é o canudinho plástico. No futuro a moda vai mudar, basta apenas sair agora uma outra situação. Mas nós temos que ter uma consciência global. Tudo aquilo que é excesso faz mal. Tudo aquilo que pode ser substituído por algo mais saudável deve ser substituído. Mas ainda falta para nós uma educação. Porque essa visão ecológica, né, eu já comentei com vocês que na época de escola, e isso já se vão alguns bons anos, né, então me lembro que me formei ali, eram quase 35 anos, me formei na escola. Naquela época nós não tínhamos, a palavra ecologia era algo tão distante que a gente falava de ecologia como se fosse uma coisa nova, uma moda nova que estava surgindo. Hoje não, hoje a ecologia é uma matéria de escola, que se estuda na ciência, na biologia. Então hoje é uma necessidade, mas no passado a gente não tinha essas coisas.
Nós não aprendíamos, então nós precisamos, né, intensificar essa educação, começando, né, por essa juventude, mas também educando aqueles que são os mais velhos, porque a grande preocupação é educar a nossa juventude, porque eles são o futuro. Mas se nós não educarmos o presente, não vai ter futuro. Porque no presente, os empresários, administradores, políticos, consumidores em geral, não são apenas crianças. São adultos, então eles precisam, e a gente lembra, né? Árvore que nasce torta, morre torta, diz o ditado, né? Então, enquanto a gente não muda essa geração que está aqui agora, nós temos mais 20, 30 anos ainda com esse mesmo tipo de consumo. Então, é uma educação geral que precisa ter, né, nessa parte de consumo que a gente está tratando. Né? Mas quando a gente fala de virtudes de um modo geral, é a mesma coisa. É um trabalho de reeducação. A gente precisa formatar ali todos os nossos valores e começar a instalar uma nova interpretação de valores. Porque todo mundo sabe quais são as virtudes, mas não sabe vivê-las. Né? Sim, como um todo e de todas as gerações, em todas as camadas, em todas as regiões. Aí a gente pergunta, né, quanto tempo vai demorar para o nosso planeta virar um planeta regenerado? Só olhar para fora da janela e começar a observar de que modo que nós estamos vivendo. A gente já vê o tamanho do trabalho que tem que ser feito ainda. Quantas gerações de espíritos mais elevados, né, precisarão reencarnar para poder chegar nesse entendimento. Nós podemos colocar mais umas 4 ou 5 gerações. Aquela criança que nasce hoje, como foi o meu sobrinho neto que nasceu hoje, né? Então, aquela criança que acabou de nascer, ela vai ter uma consciência plena daqui a 50 anos. E depois dela, talvez com mesmo 50 anos, ele vai ter também um neto, um sobrinho neto, que vem ali 2 gerações depois, que vai começar de novo a trazer esse novo pensamento. Então, podemos esperar 4, 5 gerações no mínimo. E isso se o trabalho começar a ser feito agora, né? O bom trabalho começar a ser feito agora. Porque do contrário a gente vai continuar ainda se arrastando, né? Nesse terreno, né, tão árido que nós estamos ainda caminhando. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Esse, então, né, esse estudo que nós fizemos hoje, foi apenas a introdução do Livro dos Espíritos, nesse item 3º, o bem e o mal. E aí, então, no nosso próximo encontro, na semana que vem, a gente entra nas questões que Kardec propôs aos espíritos sobre situações pontuais agora, né? Porque a gente está tendo aqui um estudo mais geral, né? E eu falei para vocês, né, da questão material, tratamos um pouquinho dessa questão do consumo, né? Mas nós temos ali tantos vícios, né? Na parte moral, então, nós falaríamos de comportamento, de vícios, de patologias que surgem, né, por causa desse comportamento, como é o caso, por exemplo, das ansiedades, da depressão, dos vícios diversos, né, do tabagismo, do alcoolismo, da alimentação, das drogas ilícitas, né, o comportamento de uma suposta superioridade moral ou superioridade social que as pessoas têm. Né, nós poderíamos ali fazer um seminário, né, cada hora tratando de um aspecto diferente dessa questão da nossa vida material, né? Mas já dá para a gente ter uma ideia, porque isso é um tema, esses são temas recorrentes nos nossos estudos. Mas já sabemos então que o bem e o mal, né, são escolhas que nós fazemos. Quando escolhas que nos aproximam mais